Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um dia de aprofundamento na palavra de Deus. Este tema é muito rico para nós no dia de hoje, ressuscitando a efusão no Espírito Santo. O capítulo 8 aqui para nós, ressuscitando a efusão no Espírito Santo. Nesse 8º dia, nós vamos fazer a leitura do Evangelho e trazendo para nós também, irmãos, o conhecimento nesses 40 dias com Jesus ressuscitado. O autor do livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, ele vai falar para nós todos os dias do Evangelho. Então nós vamos seguir a liturgia da igreja, a liturgia tão rica que é da Igreja Católica, que todos os dias nós meditamos e vamos falar dentro da liturgia diária esse tema de Jesus ressuscitado no meio de nós, ressuscitando algum tema da nossa vida, da área da nossa vida. E o tema hoje, ressuscitando a efusão do Espírito Santo. O autor ele vai trazer para nós a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, um evangelho muito conhecido, onde nós temos a conversa de Jesus com Nicodemos. Ressuscitando a efusão no Espírito Santo. É algo que já tivemos, é algo que já temos na nossa vida, mas infelizmente por algum motivo nós deixamos morrer. E hoje o Senhor quer ressuscitar esta efusão do Espírito Santo. Havia um homem, João capítulo 3, versículo de 1 a 9. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus à noite. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não está com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que tenha dito, necessário é vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui, neste livro, nós estamos estudando 40 dias com Jesus ressuscitado. E neste evangelho desta segunda-feira, nós vemos o autor lhe traz para nós a leitura de Nicodemos. Ele vai trazer aqui que Nicodemos era um chefe, o chefe do Sinédrio. Ele era fariseu. Ele estudava a Escritura e também aplicava as leis segundo os seus costumes. E nós vemos aqui interessante que Jesus manifesta naquela região. E suas palavras, seus feitos chegaram ao conhecimento do Sinédrio e chegou ao ouvido de Nicodemos, que não sabia lidar com essas coisas, então ele foi falar com Jesus. Ele queria explicações e as explicações interiores, porque as exteriores eles estavam vendo. E no seu coração falava: quem é este? E ele foi perguntar para Jesus. E Jesus ele não responde diretamente à pergunta de Nicodemos, mas ele fala: aquele que não renascer do Espírito. Depois, mais uma vez, Nicodemos pergunta, já não entendendo o que Jesus dizia, ele fala: aquele que não renascer da água e do Espírito. Aqui a água, simbolicamente falando para nós ali, é hoje o batismo. Mas ali, quando ele fala renascer do Espírito, é a efusão do Espírito Santo. Muitos padres, muitos papas têm falado da ação do Espírito Santo. Essa terceira pessoa da Santíssima Trindade que muitos não têm conhecimento, não têm
uma intimidade. E o autor ele traz isto, que chegou a um tempo onde foi levantada uma mulher que começou a ter revelações místicas do conhecimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo precisava ser mais conhecido. E ela foi levantada, o nome dessa mulher é hoje, né, Santa Helena Guerra, eu tenho uma relíquia aqui dela, e ela começou a enviar cartas, a Papa Leão XIII, falando que o Espírito Santo ele precisava ser mais conhecido, que o Espírito Santo precisava novamente fazer parte da liturgia, de tudo dentro da igreja. Não que ele tivesse deixado, mas por um momento parecia que ele não estava sendo proclamado. Ele nunca deixou a igreja. O importante nós sabermos disso, que ele nunca deixou de inspirar a igreja, mas nós esquecemos dele. Então ela escreve nessas 13 cartas ao Papa, falando da ação do Espírito Santo, falando deste esquecimento da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui eu também tenho o livro Pensamentos de Fogo da Santa Helena Guerra, né? Hoje Santa Helena Guerra, onde ela fala muito da ação do Espírito Santo. E aqui o autor ele vai trazer este conhecimento aonde nasce ali a renovação carismática em 1967 em Duquesne. O autor vai falar da procura do Espírito Santo. E eu queria trazer algumas frases aqui para nós dos últimos papas. João Paulo II, em 1986, ele vai trazer uma frase assim, no seu documento Dominus Vivificante: a igreja não pode esquecer o conhecimento do Espírito Santo é essencial para a vida e missão. Papa Bento XVI, na sua homilia na vigília de Pentecostes em 2010, conhecer o Espírito Santo é conhecer o Deus vivo em nós, é experimentar a sua ação e deixar transformar por ele. Papa Leão XIII, nada é mais eficaz para despertar os fiéis na sua vida cristã do que o conhecimento ao culto do Espírito Santo. Então ele fala aqui, né? Nada mais eficaz para despertar o fiel na vida cristã do que o conhecimento ao Espírito Santo. E aqui trazer também uma frase do Papa Francisco, né? Hoje nós estamos sem um Papa na sua cátedra. Nós sabemos que ele faleceu, que ele foi enterrado ao sábado. Então, mas a mensagem colocada por ele, a frase colocada por ele, pela ação do Espírito Santo: não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo. Ele é que nos faz ir à frente na vida cristã. Olha que importante. Não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo. Ele que nos faz em frente uma vida cristã. Irmãos, por que a efusão do Espírito Santo, né? Esta efusão é como se fosse um movimentar do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. E esse tema ficou muito forte ao meu coração quando eu estudava, quando eu meditava, em falar em ressuscitar o Espírito Santo. Você, irmão, que já foi de grupo de oração, que já participou dentro da igreja ativamente, você que tem um chamado, mas tem deixado este chamado morrer dentro de você. Você tem deixado esse Espírito Santo, infelizmente, morrer dentro de você. O Senhor ele quer ressuscitar esta efusão. Esse movimento dentro de você, ele quer ressuscitar. Você que já teve este batismo do Espírito Santo, assim falando, você que já teve esta efusão, aquele movimentar do Espírito Santo, um chamado, você que respondeu ao chamado servindo ao Senhor numa pastoral, num movimento da igreja, o Senhor ele quer restaurar, ele quer ressuscitar esse chamado dentro de você. E quando eu meditava isto, aqui fala, né, de ressuscitar a efusão, esse movimento. Mas também você que não conhece o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, você que não conhece, você no seu batismo já recebeu esta efusão, você já recebeu o Espírito Santo. E você tem deixado
infelizmente, esta efusão, este movimento dentro de você morrer. O Espírito Santo, ele está dentro de você mais vivo do que você pensa. Mas a efusão, este movimento dentro de você, infelizmente está morto. E o Senhor quer ressuscitar esse chamado do Espírito Santo, para que você tenha mesmo este movimentar do Espírito Santo dentro de você. O autor, ele traz isso para nós, esse movimentar do Espírito Santo. E aqui ele vai trazer para nós o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 716, diz e contextualiza: é a missão escondida do Espírito Santo que prepara a vinda de Cristo. A era do Espírito Santo iniciou-se em Pentecostes e permanece nos nossos dias. Aqui o autor está trazendo: o Espírito Santo é aquele que movimenta a vida cristã. É o Espírito Santo que nos prepara para a vinda de Cristo. E aqui fala que o Espírito Santo iniciou em Pentecostes. Beata Helena Guerra fala que a garantia que aconteceu em Pentecostes acontece para nós nos dias de hoje. E permanece até os nossos dias. A igreja vive e é conduzida pelo Espírito Santo, e nós temos que viver e ser conduzidos pelo Espírito Santo. E assim será até a volta de Jesus. É ele, como fala no Evangelho de São João, capítulo 14 em diante, capítulo 16 vai falar: é ele que nos revela a verdade, é ele que nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo que nos move a procurar a santidade, a ser santos até a volta de Jesus Cristo. A igreja vive e é conduzida pelo Espírito Santo, assim será até a sua volta. Estamos nesses tempos de forte manifestação do Espírito, e ele é quem está preparando a vinda de Cristo. E cada dia isso se aproxima, está se atualizando cada dia mais intensamente para santificar as pessoas para esse dia. E nós vemos, o autor, ele traz isso para nós, a manifestação do Espírito que prepara a vinda. Nós vemos Jesus, ele preparou a vinda do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo prepara cada um de nós para a sua segunda vinda. É ele quem prepara cada um de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro sai do cenáculo completamente cheio do Espírito Santo. Isso é tão forte que lado de fora as pessoas acham que eles estão embriagados. Então Pedro diz: o que eles estão vendo ali não é fruto da embriaguez, mas é cumprimento do profeta Joel, que é: o Espírito será derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, anciões sonharão, e que aparecerá prodígio no céu, milagre na terra, sangue, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E após esta inflamada pregação, converteram mais de 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Nem tudo o que foi dito aconteceu naquele tempo. Existem coisas que estão acontecendo agora em nosso tempo, por isso ele cita: são fatos para antes do grande dia do Senhor. Profeticamente falando, se no catecismo que diz o Espírito Santo vai preparar a vinda de Cristo, enquanto Pedro cita o profeta Joel, ele está falando coisas que aconteceriam naquele Pentecostes, mas como uma promessa de um novo nascimento. Como uma proposta de Jesus em Nicodemos, os traços, características próprias para a nossa geração. Pelo mundo afora, milhares de pessoas estão pregando, escrevendo e militando para preparar a vinda do Messias. O Espírito Santo vai sim promover o outro derramamento, tão intenso, impactante ou ainda maior, com aquele um segundo Pentecostes. Ressuscite em você a efusão, o batismo, o avivamento do Espírito Santo. Talvez um dia você participou de um grupo de oração, de uma pastoral, algum retiro, um acampamento, e fez a experiência carismática. Sentiu a presença do Espírito Santo, mas a luz se apagou. Vamos nascer de novo? Nicodemos, acorda aí, meu povo lindo. Queremos nos entregar totalmente e libertar a liberdade espiritual, isto é Pentecostes. Irmão, como bonito é ele trazer para nós esse avivamento novamente do Espírito Santo. Nós temos todos os dias que pedir esse Espírito Santo, porque ele está em nós e às vezes não deixamos ele agir na nossa vida. Esta efusão, esse movimento é como deixar ele usar de nós, se movimentar em nós e nos conduzir. Nós vemos quão bonito era falar de Paulo, pregar Paulo, mas Paulo era conduzido pelo Espírito Santo. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde ele estava indo para uma cidade e o Espírito Santo o impediu e conduziu a outra cidade. Então nós vemos
a importância de ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo faz, irmãos, que você teve esse encontro com o Espírito Santo. Se foi somente no seu batismo que você recebeu, se você num acampamento, num retiro, o Senhor ele quer ressuscitar isto dentro de você, esta efusão. Você que tem parado de clamar ao Espírito Santo, parado de clamar o batismo, a efusão do Espírito Santo, o Senhor ele quer ressuscitar isso em você. Assim como ele disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso ser usado e conduzido pelo Espírito Santo, senão nós não veremos o reino dos céus. A palavra é muito séria para nós, irmãos. E hoje o Senhor ele quer ressuscitar isto em você. Um novo Pentecostes. Um Pentecostes que é perene. Ele não para. Ele é a todo tempo. Beata Helena Guerra, ela fala, só basta nós clamarmos, pedimos o Espírito Santo. Eu, no começo da minha caminhada, não entendia o que era o Espírito Santo. Eu não entendia. Mas a partir do momento que eu falei para o Senhor de coração sincero, eu não sei o que é o Espírito Santo, mas eu quero. Ele me apresentou e eu tive uma experiência com Ele. Você que teve essa experiência, mas deixou essa luz morrer, o Senhor está convidando a você hoje a ressuscitar a efusão do Espírito Santo. Eu quero trazer aqui uma frase para nós, da Santa Helena Guerra, onde ela fala para nós deste Pentecostes perene. Ela escreve assim, tal foi e tal é a ação vivificante do Paráclito no primeiro Pentecostes, tal foi e tal depois, e tal será sempre na igreja, em cada dia os fiéis, sempre que o administrador dos sacramentos, que sempre a graça aumenta numa alma, sob a influência da graça atual, se adquire o mérito, e é sempre a ação do Espírito Santo que se renova, é sempre o mesmo Espírito que vem e sobrevém. O mistério de Pentecostes é um mistério permanente. O Espírito continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. O Espírito Santo verdadeiramente vem e sobrevém. O Espírito Santo permanente continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. Irmão, eu quero convidar você nesse dia. Você realmente deseja o Espírito Santo? Você realmente deseja esta efusão novamente na sua vida? Deixe o Espírito Santo movimentar a sua vida. Deixe esse Espírito Santo fazer e conduzir a sua vida. Basta clamarmos vem. Basta nos desejar a ação do Espírito Santo. É uma graça permanente a comunicação do Espírito Santo em nosso espírito. O Espírito é para nós como a luz é para o sol. O que é a água para o mar? O que seria do mar sem a água e a luz sem o sol? Nada. Nós também seríamos nada sem o Espírito Santo. É Ele quem é a vida. É o sopro, o ruá de Deus. É Ele que nos dá a vida. E por intercessão de Santa Helena Guerra, eu quero trazer para nós uma nova efusão do Espírito Santo através da palavra que foi trazida para nós hoje. Renascer do batismo, da efusão do Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo. Que você possa mesmo desejar ardentemente este Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, assim como todos os últimos papas falou da importância do Espírito Santo, na vida cristã. Eu convido a você que é cristão, que você que está aqui vendo este vídeo, não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo. Palavras do nosso Papa Francisco em 2013. Não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo. Eu quero agradecer você, irmão, que está aqui neste canal. Eu convido você a compartilhar com muito mais pessoas, que precisam escutar o Evangelho do dia, que pessoas que queiram mesmo experimentar este Espírito Santo, que queiram mesmo esta efusão renascendo dentro de você. Convido você a compartilhar, a curtir, a comentar aqui, que nos ajuda que o canal cresça, que nos ajuda o compartilhamento desta ação do Espírito Santo. Não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo. Que Deus abençoe você e vamos ser cheios do Espírito Santo.